Hoje nós vamos dar sequência no sermão que paramos sábado passado. Toda vez que nós não estivermos esse ano aqui na Igreja do Riacho, se nós não estivermos em série, o que significa isso? Se nós não estivermos trabalhando um tema específico, teremos várias séries esse ano. Eu sempre vou pregar sobre o reino de ponta, o reino de ponta cabeça, o reino invertido, o reino que não segue a lógica deste mundo, e esse reino é o reino de Deus, o reino de Deus. E hoje não vai ser diferente. Como nós não estamos em série, o pastor Rafael vai pregar sobre o reino de ponta cabeça. Eu gosto muito desse título. Isso não tem nada a ver com anarquia, viu? Não tem nada a ver com anarquia, não. Tem a ver só com mudança de direção. É um reino que tem padrões diferentes. E é muito importante ler a Bíblia com esse pressuposto de que Jesus veio estabelecer um reino que era diferente do que a gente está acostumado aí, tá bom? E hoje eu vou começar a pregar e vocês vão achar uma coisa, vocês vão ter algumas opiniões sobre o que eu vou estar pregando. Vocês vão achar assim, ó. Eu acho que esse pastor aí está pregando sobre isso aqui, ó. Sobre dinheiro. Vocês vão achar isso aqui antes. No momento vocês vão achar que eu estou pregando sobre isso, tá? Mas não é sobre isso que eu vou pregar. Mas vocês vão achar. Mas não é. E antes de começarmos a ler o texto bíblico, eu quero fazer uma oração com vocês para que o Espírito Santo nos conduza na leitura da Bíblia. Feche seus olhos. Querido Deus, envia-nos o nosso professor, o Santo Espírito, para nos conduzir na leitura da sua sagrada Escritura. Que todos possam compreender o cerne, a lição desse texto, mas que o Espírito Santo traduza para cada um de forma pessoal, dentro das suas necessidades específicas, a mensagem que o Senhor preparou para ele nesta manhã. Faça-nos ouvir a tua voz em nome de Jesus, amém. Mateus capítulo 6, verso 24. Esse texto é muito legal. Esse texto é muito legal. Eu gosto muito desse texto. Verso 24. Se você não trouxe sua Bíblia, que vergonha. Mas olha, não tem problema, você pode ouvir também. A fé vem pelo ouvir também. Essa semana, a minha filha mais nova, né, a Laura, falou assim, filha mais nova não, as duas são mais novas, gente, eu não posso falar quem é mais nova, que dá briga lá em casa. Quem nasceu primeiro? As duas nasceram no mesmo dia, viu, Laura e Luísa? Está me ouvindo? Vocês duas nasceram no mesmo dia, ninguém nasceu antes, as gêmeas, ninguém nasceu antes. Pai, mas por que Jesus não fala com a gente lá do céu? Não ouço ele falar. Tem 4 anos de idade. Chegou a uma conclusão que a gente convive todos os dias, né? Não estou ouvindo Jesus falar. E eu falei assim para ela, falei, filha, toda vez que você abre a Bíblia, Jesus fala com? Hoje ela trouxe a Bíblia para a igreja. Parece que Jesus fala com ela. E é verdade, abriu a Bíblia, Jesus fala conosco. Tem alguns lugares aí que você chega, a pessoa fala, olha, me deram uma revelação aqui na sua vida, e ela vai largar você. Então é melhor você se firmar com Deus, porque você vai sofrer, tá? A pessoa vem com umas revelações assim, sabe? Como se a Bíblia já não bastasse. As pessoas querem adicionar revelação, não lê a Bíblia. E quer revelar na vida dos outros o que vai acontecer na vida dos outros. Então fica só com a Bíblia, que a gente não está conseguindo cumprir nem o que está na Bíblia. Não inventa mais coisa não, que não dá conta. Vamos só na Bíblia. Mateus 6, verso 24, diz assim, ninguém pode servir a 2 senhores. Ninguém. Pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, mamon. Temos 3 traduções diferentes aqui, interessante isso, né? O pastor gosta do negócio de tradução, né? Eu amo tradução. Porque comunicação é tradução, né?
Comunicação é tradução. Se você não traduzir direito, a criatura do outro lado não entende. Então nós somos comunicadores responsáveis pelo que outra pessoa vai entender também. O texto bíblico é traduzido aí como mamon, em alguns lugares, vai ser traduzido aí como dinheiro, vai ser traduzido como riquezas. Essas traduções, dinheiro e riqueza, são traduções contextualizadas para fazer o leitor entender. O texto original fala de mamon mesmo, mamon. Mas pastor, é mamon ou é dinheiro? Dinheiro é mamon, mamon é dinheiro? Quem é mamon? Mamon. Mamon era um deus que representava as riquezas. Tá? Então, quando Jesus fala assim, ó, não dá para servir a Deus e a mamon, é diferente do que não dá para servir a Deus e ao dinheiro. Por que que é diferente? Porque o dinheiro em si, ele não é mamon. O dinheiro em si não é mamon. Mamon é o dinheiro elevado à grandeza de Deus. Isso é mamon. É o dinheiro amplificado, é o dinheiro transformado na posição, no lugar de Deus. Quando o dinheiro passa a ser a sua estrutura de pensamento, ele é mamon. Quando o dinheiro começa a moldar o seu comportamento, ele não é mais dinheiro. Ele se tornou o quê? Mamon. Quando o dinheiro começa a determinar a forma que você se relaciona com as pessoas, o dinheiro não é mais dinheiro. O dinheiro é o quê? Mamon. Quando o dinheiro é a única motivação pela qual você acorda de manhã, o dinheiro não é mais dinheiro. Ele é mamon. Ele foi magnificado em uma outra posição na sua existência. Por isso que ele deixa de ser dinheiro. Mas alguém fala, gente, mas pastor, dinheiro é um negócio neutro. Dinheiro não é neutro. Dinheiro não é neutro. Tem um ancião aqui na igreja que fala assim, olha, rapaz, não pode desrespeitar o dinheiro não. Não pode desrespeitar o dinheiro, isso é verdade. Dinheiro não é neutro, dinheiro tem poder. Dinheiro tem poder. Vocês vão ver isso aqui, ó, uma nota de 50 reais, não é muito dinheiro, né? Ó, mas deixei ela aqui, ó, tá aqui. Eu vou pregar, esse dinheiro vai ficar aí. Quando terminar o sermão, eu vou pegar, vou sair e tal, esse dinheiro vai ficar ali. Você vai levantar e esse dinheiro vai falar com você. Vai falar, oi. Você vai olhar para ele e você vai ter que tomar uma decisão se você continua essa conversa ou não. Você olha para ele e fala assim, gente, 50 conto ali. Dá para colocar um quarto de gasolina. Quarto do tanque de gasolina. Dá para ir no Habib's hoje à noite. Se bem que o Habib's está caro também, dá para 50 conto, dá pouca coisa. Para minha família, por exemplo, 50 reais, nem ligo, tanto que eu até jogo no chão da igreja. 50 reais ali. O dinheiro tem poder. É por isso que Jesus fala, olha, não dá para servir a Deus e a mamon, ao dinheiro, dependendo de que estado ele está na sua vida. Não dá para servir aos dois, porque os dois têm poder de te dominar. Os dois têm poder de controlar a sua vida. Os dois têm poder de controlar o seu comportamento com o seu esposo, com a sua esposa, com a sociedade. Os dois têm poder de fazer você perder o sono. Os dois têm poder de modificar a sua essência, de mudar o jeito que você conversa com um ou conversa com o outro. Porque ali tem mamão, se tem mamão aqui, ele conversa de um jeito. Se aqui não tem, né? É de um outro jeito. A gente começa a modificar o jeito que nós vemos as pessoas por causa desse poder. O dinheiro tem poder, por isso que Jesus fala, olha, o dinheiro não é neutro, não dá para servir os dois senhores, porque o outro é um senhor também. O mamon é um senhor. Essa é a verdade. Ele pode transformar a gente totalmente. Agora, o dinheiro nos dá uma coisa que é interessante. O dinheiro nos dá poder de quê? Adquirir. Gente, como que você tirou esse verbo? Né? Eva, vou te falar. Só porque sentou perto do meu banco, agora está roubando meu sermão, é?
adquirir. O dinheiro ajuda a gente a adquirir coisas. Só que com o passar do tempo, o dinheiro foi tomando proporções animalescas. Por exemplo, o dinheiro foi usado a princípio para comprar coisas, né? Comprava comida, comprava as commodities, né? O feijão, o café. Não, café naquela época não, né? Mas o feijão, também feijão não, mas um trigo, um arroz, lá no período da Mesopotâmia, né? Talvez um figo ali e tal. Aí um dia, um bando de irmãos decidiu fazer uma coisa. Falaram assim, ó, esse moleque aí tá enchendo minha paciência, meu, esse tal de José aí. A gente vai fazer o que com ele? Vamos vender. Começaram a colocar valor em cima de pessoas. Começaram a vender pessoas. Começaram a comercializar pessoas. E a história de José nos mostra que sim, comercializam pessoas. Venderam o José. E o José foi para lá e isso é um absurdo, porque o ser humano tem valor. A vida humana tem valor? É claro que tem. É só você ter acesso à Deep Web que você compra uma criança indiana costurada para servir como objeto sexual para você. Você compra. Você compra isso. Você compra pessoas. É só você ser um morador no Oriente Médio, por exemplo, um país como a Jordânia, que você chega em uma família. Quantos anos você tem, moça? 16 anos de idade, uma moça da sua idade lá, chega um rapaz de um outro país, geralmente dos Emirados Árabes, daquela região, e chega para a família que está vivendo em situação de vulnerabilidade social, pobre e tal, que comem só tomate e pão todos os dias, só come pão também, porque o reinado subsidia e tal, o pão lá e o trigo, e aí fala assim, olha, eu quero casar com sua filha por uma semana. Olha que absurdo isso. É isso que existe hoje no Oriente Médio. O Oriente Médio está assim hoje. Porque eles querem legalizar a safadeza. Querem legalizar sem vergonhice. E aí o que os pais fazem? Se você pagar o dote, né? Você pode levar ela. Aí o cara vai e paga, dá os contos de dólares, o pai estabelecer. Aquele cara que tem com certeza família e várias outras mulheres em outro lugar, pega aquela menina, geralmente leva para um hotel, ou para o Le Méridien, ou então para o Hilton lá na Jordânia lá, e fica uma semana com aquela menina, que geralmente acaba indo para um hospital no final daquela semana, que ele vai devolver, ele pode devolver, isso é legal, tá? Ele casa uma semana e depois devolve, porque as pessoas têm preço sim nesse mundo. As pessoas têm preço. A gente fala assim, não, mas o ser humano não tem preço. Que não tem preço? Na lógica desse mundo, tem preço. Na lógica de Mamon, as pessoas têm preço sim. Na lógica do dinheiro, na lógica no reino do Mamon, tudo pode ser comprado. Tudo, e quando eu digo tudo, eu quero dizer tudo. Aí Amós vai falar assim, gente, está errado isso aqui, o profeta Amós. Porque a gente está vendendo os nossos pobres e até os justos, Amós vai dizer. Só que a Bíblia não para por aí. Não venderam só o irmão, não venderam só o pobre, não venderam só o justo, venderam Deus por 30 moedas. E quando vendem Deus, nesse momento estabelecem a ideia de que Deus está à venda. De que Deus pode ser comprado. E de que essas coisas podem ser modificadas, mesmo as espirituais, com dinheiro na mão. Quando Jesus é vendido por Judas, estabelece a lógica ali de que a divindade também tem preço. Não é só pessoa, não é só justo, não é só pobre, não é só rico. Tudo tem preço. E aí, se você vai lá para Atos capítulo 8, você encontra uma história muito legal, que eu gosto muito também, que é a história do Filipe. O Filipe é aquele cara que estava dando bobeira lá, e então Deus, o Espírito Santo, teletransporta ele. Você viu aqueles filmes assim? Que o cara aperta um botão e aparece em Paris lá? Aconteceu isso na Bíblia, cara. Filipe está lá, tranquilo, e tem um etíope vindo numa carruagem em algum lugar no mundo, e ele está ali lendo Isaías. Esse etíope, sabe, Etíope é da Etiópia, né? Você entende que a Etiópia fica na África subsaariana, ou seja, não é norte da África. Está muito longe da Mesopotâmia. Concordam comigo? A Etiópia está longe.
E esse cara conhecia o judaísmo, é claro, porque no período do rei Salomão, Israel chegou até na África subsaariana. Existem templos onde tem registros de Salomão até no Congo. Então o judaísmo chegou longe lá. Existe, na verdade, na Etiópia, uma grande faixa, isso aqui não tem nada a ver com o sermão, mas ajuda vocês a entenderem o etíope, né? Da sociedade que é judaica. Um bom número de judeus etíopes, né? E então esse etíope está lá, estava lendo o livro de Isaías, estava, nossa gente, esse cara aqui que vem morrer por nós, esse Messias, e então o Espírito Santo teletransporta o Filipe aparece lá do lado dele, enquanto ele está na carruagem, o Filipe está correndo assim, e fala assim, e ele pergunta, né, você entende o que lê? Entendes o que lês? E então ele fala, como eu vou entender se ninguém me explica? Então o Filipe explica e ele fala, o que me impede de ser batizado? O Filipe, nada. Naquele momento ali, o etíope, ele tinha entendido o quê? Que Jesus Cristo era foi suficiente para ele ser batizado, batizou ele. E o Filipe era um baita do evangelista. Ele estava nesse lugar e um mago, um feiticeiro, um macumbeiro chamado Simão, que era famoso. Desculpa, macumba não é exatamente só magia negra, tá? Tem muita coisa por trás. Mas quando eu falo macumba, eu trago na minha linguagem toda esse acesso ao espiritual, tá? Não tem nada negativo no que eu estou falando, tá bom? Quando eu me refiro a macumba, eu me refiro a essa coisa mística. Então, se tem alguém aqui que frequenta, eu não estou de nenhuma forma ofendendo as religiões de matriz africanas. Eu estou falando que esse feiticeiro, ele era alguém que entrava em contato com poderes sobrenaturais, tá bem? Algo além da matéria. E ele fazia grandes coisas lá. E então ele vê Filipe lá e ele se converte. Eu não sei se a conversão dele tinha aspas ou não, mas o Simão se converte. E Filipe sai de cena. E então chegam outros 2 apóstolos lá. E os apóstolos começam a pregar e orar, e o Espírito Santo recai sobre as pessoas, e curas acontecem, coisas maravilhosas acontecem. E o Simão, que era o feiticeiro, amava um poder. Ele amava sabe aquela coisa assim? Tem gente que gosta disso. Se der uma apertada é porque é bom, é de Deus. Tem filme que vai te dar a mesma sensação. Tem final de campeonato que te dá a mesma sensação. E não exatamente aquilo é Deus. Então esse feiticeiro, ele queria o poder. E aí então chegou lá, os apóstolos estavam fazendo coisa, e eles chegaram assim para Pedro, falou assim para Pedro, gente, olha para quem ele foi perguntar. É interessante quando você é pastor em um lugar, né? A igreja, você vai conhecendo a igreja também vai te conhecendo. Isso é muito legal. Porque as pessoas começam a mudar as perguntas que vão fazer para você. Perguntas que ela faria para um pastor, para o outro, ela não faz daquele jeito, fala de outro jeito. Então o cara chegou para Pedro e falou assim, olha, é o seguinte, eu vou te dar uma grana para você me dar um pouco desse poder aí. Atos 8 fala que o Simão ofereceu dinheiro para ter o poder, receber aquele poder que o pessoal estava recebendo. E o Pedro vira para ele e falou assim, vai para o inferno, meu. Pedro fala isso para ele, vai para o inferno. Você acha que você pode comprar a dádiva de Deus? E o Pedro fala assim, você e o seu dinheiro vão para o inferno. Gente, Pedro é uma pessoa que eu queria conhecer muito. Ele fala assim, o que você está falando é um absurdo. Você quer comprar o que é dom de Deus? E é nesse ponto que eu falo para você que o sermão... Gente, ninguém pegou meus 50 conto. Todo mundo convertido aqui. Só não pegou porque a câmera está filmando. Nesse ponto que eu digo que o sermão não tem nada a ver com dinheiro. E esse texto não tem nada a ver com dinheiro também. Embora ele fale, olha, não pode servir a 2 senhores, não dá para servir a Deus e a Mamon. Ele não está falando disso. Jesus está falando sobre graça. Quando ele fala aqui que a gente não pode servir a 2 senhores, ele está querendo dar ênfase na graça dele. Como que eu sei disso? Opa, vamos lá para mais uma chave de interpretação bíblica. Eu sei disso porque eu li os versículos que vem na frente. Os versículos dizem assim, os versículos que vem na frente. Fala assim, olha, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida,
quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? O corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Olha isso aqui, gente. Olha esses 3 pontos. As aves não semeiam, elas não trabalham. Elas não plantam, elas não investem. Elas não colhem, elas não têm lucros. Elas não têm lucros. E elas não ajuntam em... Elas não entesouram, elas não guardam, elas não acumulam. As aves não fazem isso, tá? Porventura não valeis. Porventura, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. O texto bíblico diz o seguinte, olha, não sirva a Mamon. Sabe por quê? Porque Mamon, ele te dá, mas ele te cobra. Mamon, ele te oferece, mas ele vai exigir coisas de você. Mas não fique nesse reino de Mamon, venha para o reino de Deus que é de ponta cabeça. Sabe por quê? Porque no reino de Deus, ninguém compra e ninguém vende. No reino de Deus, a gente recebe de graça. De graça. Mas as pessoas, elas querem pagar de algum jeito. Porque se não pagar, parece que não mereceu. E realmente não mereceu. Por isso que não tem que pagar. O reino de Deus não é um lugar onde a economia é contabilidade. O reino de Deus é um lugar onde a economia é generosidade. Aquele que vive no reino de Deus não vive para acumular. Aquele que vive no reino de Deus vive para dar benefícios, não ter prejuízos. Vou dar um exemplo para você. Hoje minha esposa veio pagar o Edson. Cadê o Edson? Você está aqui? Ela fez uma aquisição aí, tinha que pagar o Edson. E aí, só que, sabe como é que é, né, gente? A gente só anda com dinheiro grande, né? Você gosta de dinheiro pequeno aí, né? 5 contos, essas coisas. Quem tem, anda com nota de 5 contos mais, né? Anda com dinheiro grande. Aí ela falou, você não tem dinheiro trocado? Aí eu falei assim para ela. Falei, não. Falei, dá esses 50 contos logo para ele. Aí ela falou, não, mas é 25. Eu falei, não, então não, peraí. Peraí. Não deixa os 50 conto com essa não. Aí eu falei para você, não, dá os 50 reais para ele, depois ele te devolve o troco, né? Mas eu fico pensando, às vezes tem gente que faz um barraco no supermercado, gente. Faz um barraco no supermercado, porque a pessoa não tinha troco, ou então o taxista que não tinha os 3 reais para te devolver. Não, porque é meu direito. É meu direito, meu dinheiro dá aqui, eu quero saber, é o meu direito. É verdade. É teu direito mesmo. Isso aí está certo, tá? Só que no reino de Deus, no reino de Jesus Cristo, se formos fazer justiça mesmo, você quer fazer justiça? Não, porque eu gosto de coisa justa. O negócio meu é justiça, certo no certo. Se fosse fazer justiça, você tinha que ir para o inferno. Você. Porque você... Inferno, morte, Sheol em hebraico, né? Hades em grego, lugar onde queima e morre eternamente. É para lá que você tinha que ir, porque você não merece nada. Você não merecia viver, você não merecia estar vivo. Nem Eva merecia, porque ela tinha que ter morrido. É isso que a gente merece. Se for para fazer justiça, é isso que você merece. Mas às vezes a pessoa está sem o troco. É melhor você dar o benefício para ela do que falar assim, ó, o problema é teu, você não tem troco? Eu queria pagar. Mas já que você está inapto a receber, o problema é teu, colega, entendeu? Você que fique com o prejuízo, porque eu não vou ficar. Esse não é o reino de Deus. O reino, eu vou explicar para vocês, a gente está falando desses miudinhos aqui, miudinho, né? Coisa miúda, 5 contos, né? Mas entenda de forma macro. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de vida. Esse mesmo comportamento, ele vai se replicando na vida. Lá na sua casa, você fica contando o que o outro fez, deixou de fazer. Não, prejuízo eu não vou tomar não, vou levar prejuízo não. Prejuízo não vou levar. Na sua relação com seu pai,
ou com seu filho. Prejuízo eu não levo para casa. Não, cristão, aquele que vive no reino de Deus, sim, leva prejuízo. Sim, permite que o outro se beneficie. Permite sim. Sim, vira a outra face, toma um tapa e não revida. É assim que a gente vive. O nosso reino é invertido. A gente não vive na lógica do mamon, onde tudo é comércio, onde as pessoas podem ser compradas, onde tudo tem que ser contabilizado certinho, porque eu não posso perder nada. Não é esse o reino de Deus. O reino de Deus é o reino da generosidade, que se alguém tiver que se prejudicar, o que seja eu, não tem problema. Não tem problema. Mas isso não é com o taxista, não é com o Edson que eu estou falando. Eu estou falando na sua vida, nas suas relações comerciais, nas suas relações de vida, na sua honestidade, de permitir com que o outro não seja lesado pela sua transação financeira, ou pela sua vida, ou pelo seu comportamento na sua empresa. O cristianismo precisa entrar na sua cabeça como um ato de generosidade, e não como um ato de acúmulo. E aí vem uma crítica final do meu sermão, uma crítica não a você, Itamar, é uma crítica a mim. Aí vocês gostaram, né? Ai, o que o pastor vai falar dele? Fala coisa mal, quero saber do problema do pastor. O problema do pastor é o mesmo problema que vocês têm, tá? Nós acumulamos, nós somos acumuladores. Já viu aquelas pessoas que guardam um monte de coisa em casa que não presta? Não precisa levantar a mão, gente, por favor. Já vai se queimar logo. Deixa a gente gostar de você assim. Finge pra gente. Mas tem gente que gosta de acumular coisa em casa. E, gente, quando eu vou na casa de vocês, eu não fico observando isso, tá? Não liga, tá? Eu só estou falando assim do Discovery Channel, essas coisas que a gente vê na TV. Não é de vocês, não. Mas, geralmente, tem um acumulador. Aquela pessoa que guarda coisa que não precisa. Já tem um monte, tem 1000 daqueles. Eu também sou um pouquinho assim com algumas coisas. Todo mundo, tem aquela coleção de... Todo mundo tem suas frescuras, né? Mas tem gente que acumula todo. Tem gente que vê um copo de plástico no chão e quer levar para casa, entendeu? Tem gente assim. Eu lembro que a minha primeira viagem missionária, eu estava com um outro estudante de teologia, e eu dentro do avião. Gente, tudo bem, eu sou pobre, tá? Olha aqui. Sou pobre, cara de brasileiro, entendeu? Eu sou meu biotipo de brasileiro, não nego, eu sou pobre. Mas eu estou no avião, viajando para fazer a missão, eu estou concentrado na missão. Aí um colega do lado aqui, o cara está concentrado na missão, o cara está querendo pegar souvenir, tudo é souvenir para ele. Uma lata de Coca-Cola em árabe, pega a lata, já derruba, nossa, que favela. Por favor, se controla. Aí com aquele monte de lata de refrigerante, eu sei, pega uma latinha, guarda ela lá. Mas eu falei, não vou andar com você não, cara. Não dá para fazer missão desse jeito não, tá mais preocupado em levar o souvenir para casa da latinha da Coca-Cola com escrito em árabe. Eu sei que é legal. Mas tem gente que gosta de acumular coisa, acumula muito. Mas o reino de Deus não é o reino de acúmulo, é o reino de dádiva, não é um reino da escassez. Aí alguém pergunta para mim, pastor, mas de quem é a culpa da escassez? Por que falta médico para muitas pessoas no Brasil e tem gente que morre por falta de assistência médica no Brasil? Há doenças que poderiam ser tratadas e cuidadas, mas pessoas morrem porque não tem ninguém lá para cuidar. Isso acontece. Pessoas morrem também de fome porque não tem comida para comer. Pessoas vivem uma vida ruim por falta de educação. Porque não teve educação formal, porque lá onde ela mora não tem educação sendo oferecida. E a culpa é quem? De quem? É de Deus? Não! A culpa não é de Deus, a culpa é sua. Porque Deus nos deu em abundância, não para entesourar, para guardar nos cofres, mas para compartilhar. A culpa não é de Deus que está faltando um abraço, a culpa é sua. Então não cobre a Deus, cobre a mim. Se está faltando pão, não cobre a Deus, cobre a mim. Se está faltando abraço, não cobre Deus, cobre a mim. Porque eu sou o mordomo, eu cuido do que Deus deu aqui, e cabe a mim contribuir, ser generoso, compartilhar, ser dadivoso. Porque o reino de Deus, a nossa economia não é contábil, a nossa economia é generosidade. E quando somos generosos, mamon passa bem longe da gente, porque é eu que tenho isso aqui, não é isso aqui que me tem.
Você tem recursos financeiros? Ou é Ele que te tem? O reino de Deus não admite venda de pessoas e nem tráfico de relações. A impressão de uma comunidade como essa aqui, sabe qual é a impressão? Eu não sei se você é visitante hoje aqui, mas aqui, gente, no Riacho Grande a gente fala tudo de verdade, tá? Você é visitante, olha aqui para mim, tá? Aqui a gente fala tudo de verdade, sobre as coisas da vida, sobre as coisas espirituais. Nós não nos consideramos melhores do que ninguém. Nós lemos a Bíblia e tentamos ser melhor. Se você quer ser como a gente, fica à vontade. Mas sabe que essa aqui é uma casa de gente hipócrita mesmo, tá? Porque hipocrisia faz parte da vida de todo mundo. Todos nós somos hipócritas em algum momento. Porque a hipocrisia só revela a inconsistência do nosso ser. Você não consegue ser sempre totalmente. Em algum momento você vai falhar com aquilo que você prometeu ou disse que era. Então nesse momento você se torna hipócrita. Então se você é hipócrita como a gente, fique aqui conosco, tá bom? Pode ficar aqui porque você vai bem-vindo, tá? E a gente precisa de um Salvador, é por isso que a gente está aqui na igreja, né? Porque a gente é inconsistente. Mas a falta que temos na nossa sociedade é culpa nossa, não é de Deus. Nós temos recursos para distribuir com todo mundo, gente. Se tem alguém aqui dentro dessa igreja que está faltando alguma coisa, a culpa não é de Deus, é nossa. Não é de Deus. Deus já deu os recursos, está no seu bolso. Mas não, eu quero entesourar. Eu vou guardar. Eu vou fazer acontecer. Eu fico muito feliz, assim, quando alguém fala assim, pastor, tem alguém precisando de ajuda? Eu estou querendo ajudar alguém, só que eu não sei quem eu ajudo. Sempre tem alguém precisando de ajuda. Algum lugar para colocar dinheiro, para investir, para ajudar alguém. Isso é fantástico, sabe por quê? Porque a pessoa demonstra que a vida dela é muito mais que isso, né? Muito mais que isso. Ela tem significados profundos nela que recompensam ela muito mais do que o recurso financeiro. Recompensam ela muito mais. Eu digo isso porque eu já fui preso a isso. Eu já fui preso a isso de muitas formas. Eu já preguei para ganhar dinheiro. Não jogava dinheiro assim não, eu pegava na época. Eu pegava esse dinheiro. E o dinheiro começou a se tornar para mim algo maior do que era antes. E o dinheiro vai fazendo você perder a sua essência. Ele começa a tomar a sua personalidade. Ele começa a desconstruir aquilo que Deus construiu. Dinheiro não é a raiz de todos os males apenas. Dinheiro é um poder que pode transformar a sua vida para sempre. Mas no reino de Deus não tem compra, não tem conquista, não tem esse negócio, eu consegui, eu comprei, eu posso. Você nunca vai chegar no reino de Deus assim. Imagina você chegando no céu. Você chega com as suas asas da Louis Vuitton e mostra para os outros anjos, está vendo isso aqui? Isso aqui, filho, é Prada. Qual que é a sua asa? Você comprou na 25 de março? Aí chega o outro com uma asa da Santa Efigênia, travando, né? Xing-ling e tal. Aí já cai de Saturno. No reino de Deus não tem isso. O reino de Deus, gente, vai chegar lá, vai ser todo mundo igual. Por isso, não fique se achando muito, porque Deus te deu. Vou te dizer, você tem dinheiro? Foi Deus que te deu. Então não fique com essa culpa, eu tenho dinheiro, fica com vergonha. Tem dinheiro, que bom que você tem dinheiro, cara. Show de bola, louvado seja Deus. Sabe por quê? Porque Deus é aquele que dá as coisas. Se Deus deixou que você tivesse, entenda, Ele quis que você tivesse. Se você tem pouco, Ele quis também, aceita. Aceita, porque a felicidade não está no ter. Mas se você é alguém que vive pensando em ter para ser feliz, nem a riqueza vai te trazer felicidade. Você pode ter muito dinheiro, você vai continuar chato, do jeito que você é. Resmunguento, achando tudo ruim, vai achar ruim o gosto da champanhe, vai reclamar com seus funcionários, vai querer mandar embora, e vai ficar lá espizinhando a faxineira. Porque o dinheiro não muda quem você é, ele só potencializa suas fraquezas. Mas também pode potencializar aquilo que há de bom dentro de você. Por que esse sermão não é sobre dinheiro? Porque o que nos alimenta e o que Jesus nos promete é a graça.
é a vivermos um reino na graça. Então, se o teu colega, Gabriel, te machucou, de alguma forma, fica com prejuízo, meu. Coloca no bolso o prejuízo, assimila, levei esse prejuízo. Estou tranquilo, você vai com o benefício de não tomar alto na orelha. Você vai embora. Porque merecia. Merecia, mas eu não vou bater em você também. Pode ir lá, vai embora. Se o taxista não tinha R$5 de troco, deixa eles com R$5 de troco. Ah, pastor, com essa mentalidade aí, você vai quebrar a sua igreja. Amém. Mas todo mundo vai para o céu desse jeito. E se você entende isso como quebrar, você está com a lógica de Mamon. Nós não vivemos para não ter prejuízo, nós vivemos para dar benefícios. Essa é a lógica do reino de Deus. Marli? É Marli no fundo? Cabelo vermelho? Só podia ser a Marli. Marli, louvado seja Deus. Hoje essa semana eu ouvi um testemunho sobre você que eu cheguei até a chorar. Depois, não na frente da pessoa, porque eu tenho vergonha, né? Fiquei feliz, por quê? Porque eu falei, nossa, minha igreja, a Marli é minha igreja. O que eu ouvi de você dessa semana, eu fiquei, sabe por quê? Porque você tem esse cabelo vermelho seu, que em muitos lugares seria visto como rebelde, mas só que o seu comportamento é de gente cristã. Louvado seja Deus, porque você tem dado, tem ajudado, tem cuidado, e isso é cristianismo, que Deus te abençoe. A igreja aqui é assim, as pessoas elas se mobilizam para ajudar umas às outras, e é assim que a igreja acontece. O que adianta a gente ficar acumulando abraços? Se você guardar um abraço hoje, ele não vai dar lucro amanhã. Quanto mais abraço a gente dá, mais afetuoso a gente fica. René, não fica preocupado se a Cristi fizer amizade com a Glória. Fica com ciúme não, meu. Tem abraço para você também. Quanto mais afeto ela dar, mais afetuosa ela se tornará. Porque no reino de Deus, quando a gente divide, a gente para a gente também. A gente fica em paz, porque a gente reconhece que o nosso Deus não é aquilo que a gente deu. Tudo aquilo que você não pode dar, não é seu. Olha para a sua vida agora. Tudo aquilo que você tem, se você não pode dar, isso não é seu. Tudo é de graça. Termino esse sermão com um texto bíblico do livro de Isaías, capítulo 55, dizendo assim: todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. E então verso 2: porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Por que gastam dinheiro com aquilo que não é pão? Por que gastam o seu suor com aquilo que não satisfaz? A única coisa que irá satisfazer você é viver dentro desse reino de cabeça para baixo, não no reino de Mamon, não no reino da economia contábil, mas no reino da economia generosa. Compartilhando, vivendo por dádiva, não por compra, vivendo por graça, não por venda. Que Deus te abençoe, que Ele inverta o reino na sua vida e que você possa, semelhantemente a Jesus, não viver escravo das posses, mas viver escravo de Jesus Cristo, porque Ele te ama e Ele te dá de graça, e se Ele te dá de graça, para de cobrar preço dos outros. Bondoso Deus, nesta manhã queremos entregar as nossas vidas em Tuas mãos. Queremos que o Senhor nos liberte desse reino do prejuízo e da escassez, desse reino da economia objetiva e absoluta. Queremos que o Senhor nos insira em um ambiente de realidade muito mais sublime, muito mais tranquilo, que é o Teu reino da graça. Que aceitemos do Senhor de graça o que o Senhor tem para nos dar. E depois de sabermos que não pagamos pela graça, que não pagamos por essa igreja, que não pagamos por esse sermão, que não pagamos por esses bancos e que não pagamos por esse amor, nós venhamos a entender que tudo que nós temos também precisa ser distribuído de forma graciosa. Que jamais sejamos como Simão,
querendo comprar a bênção do pastor ou a bênção de Jesus, mas que possamos receber a dádiva assim como o Senhor distribui. Se for o dom da fala, que o Senhor nos dê. Que se for o dom financeiro, que o Senhor nos dê. Que se for o dom de abraçar, de sorrir, de cuidar, de amar, seja lá qual for, que a gente receba, não fique com inveja da riqueza que o Senhor deu para o outro. Que não entesouremos, Senhor, mas que possamos dividir com todos aqueles que não têm, seja lá aquilo que tivermos. Em nome de Jesus oramos. Amém.